Olá pessoal, aqui novamente com vocês, Paulo Costa, para demonstrarmos uma análise hoje num ativo nacional. E esse ativo é o Petro 4, né? Ou seja, ações Petrobras. E a ideia hoje é mostrar para vocês, né, com relação à análise quântica, como é que nós fazemos a análise, como é que nós fazemos a interpretação, né, ao invés de utilizarmos um gráfico, como esse que nós estamos vendo aqui, né, é, a gente utiliza um código, né, no caso, de estatística, e acabei dando o nome de reversão quântica. Né? Ou seja, a partir do momento, né, que eu comecei a trabalhar com análise de valores de volatilidade, então a coisa começou a mudar de figura, né? A coisa começou a ficar um pouco melhor. Por quê? Comecei a entender, né, como estou no mercado desde 2008, e eu comecei a entender, a partir do momento que eu comecei a analisar a volatilidade de cada ativo, eu comecei a perceber que realmente, né, tinha razão as pessoas que falavam que a análise técnica é um pouco mais atrasada, né? Não vou chegar a ser tão radical e falar que não funciona, porque de 2008 até 2014 eu utilizei análise técnica, né? São medíocres os valores que a gente acaba ganhando. Porém, né, ela tem aquela funcionalidade, né, mas eu acredito que em tempo passado. Então, quando você mover um candle que foi formado aqui, né, então você vê que esse candle já o tempo já passou. Ao passo que, quando nós analisamos volatilidade, analisamos o preço, volume, né, o valor que está sendo negociado, nós conseguimos, né, até utilizar uma palavra aí até forte, que seria prever, com relação por conta da estatística. Então, pelos cálculos envolvidos, pelas fórmulas que nós utilizamos aqui, a gente consegue praticamente prever o que poderá acontecer, né? A chance de estar certo, normalmente, né, é muito grande, bem maior que na análise técnica, né? Então, também não quero ficar aqui criticando a análise técnica, como eu usei bastante, então é só para demonstrar que na análise de reversão quântica, utilizando volatilidade e volume, a gente tem um acerto muito maior, certo? Então, eu vou demonstrar aqui, né, primeiro, como eu faço, né, a análise. Hoje em dia não preciso mais calcular, eu vou demonstrar no vídeo, né, por planilhas, mas não preciso mais calcular. Eu tenho aqui no site da Invest Capitals e nós temos ali a fórmula que foi colocada ativo por ativo. E hoje, diariamente, para quem é cliente da Invest Capitals, ele recebe um mapa, né? Esse aqui é um dos mapas. Alguns recebem de ações, alguns recebem o commodities, né? Como milho, soja, algodão, e de acordo com cada utilidade de cada cliente. Cada cliente tem uma, né, uma utilidade, né? Tem uma necessidade na realidade. Então, a necessidade de cada cliente, olha, um precisa é, pares de Forex, outro precisa de metais, ouro, prata, platina, alguns precisam de commodities, né, soja, milho e algodão. Então, para facilitar aos nossos clientes e diminuir nosso trabalho também manual, foi feito esse cálculo em cima do próprio site. Então, automaticamente, cada cliente recebe o link, faz o login e recebe as informações ali automaticamente, diariamente, com o mapa do que está acontecendo com o teu ativo. Então, para demonstrar no vídeo como é que a gente faz a análise, então aqui fica muito vago, né? Ele já vem num resumo direto mostrando o que está acontecendo. Só um exemplo aqui, ó, nós temos que passar o mouse aqui, ó, no Gold. Então faz 2, 3 dias aí que os clientes da Invest Capital estão recebendo sinais de RSI e de reversão quântica está dando sinal de compra. Então, alguma coisa aí tem que acender o sinal de alerta, né? E o cliente tem que ficar ligado que a qualquer momento aí vai dar uma reversão, né? Ou seja, ele vai terminar essa movimentação de queda do ouro e vai iniciar a movimentação de compra, né? E isso é óbvio, né? Cada cliente tem certinho o manual, como é que funciona, como é que entende essa interpretação. Vamos voltar ali em Petri 4, né? Eu vou voltar aqui no semanal. Então, basicamente funciona como? Né? Vou pegar aqui uma, uns dias para ter uma ideia. Então, como é que funciona, no caso, para análise? A gente trabalha dessa forma. Né? Todo cliente que tem o Petri 4 na carteira, né,
a gente vai fazendo os cálculos, acompanhando via site, via planilha e mostra para o cliente. Um exemplo, né, que já foi até inclusive discutido com alguns clientes e até alguns colaboradores da Invest Capitals, só não tinha sido feito o vídeo ainda, né, até por conta de falta de tempo mesmo. A gente tem obrigação mais de operações e consultoria, então os vídeos ficam mais ou menos em terceiro, quarto plano. Mas os clientes que receberam a informação sabem que no dia 7 de maio teve um alerta aqui na nossa planilha, na nossa forma de cálculo. E o alerta foi tão grande que nas 4 formas de análise, tanto RSI, estocástico, supertrade ou reversão quântica, né, os 4 fatores aqui estão apontando venda. Então isso aqui é um fator muito forte na nossa análise, porque bateu os 4 métodos que utilizamos, né, na estratégia, estão apontando uma venda. E aí o que aconteceu? No dia 14, coincidiu novamente, né, no dia 14, mais uma venda. Então, no dia 14 do 5, deu mais uma venda. Isso no semanal. Né? Se nós entrarmos no diário, quando eu vou no diário, PET4 diário, então nós temos aqui, vou voltar um pouco mais, ó, no dia 17 do 5, né, no dia 16 já deu um alerta aqui, ó, um alerta bem forte, e né, no dia 9 o alerta foi mais forte, né? Vamos começar ao contrário. Dia 9 ele já avisou que estava acontecendo alguma coisa diferente, que ia ter queda. Então, assim, nós vamos observando, vai passando para os nossos clientes, essa queda que está acontecendo. Chegou ao máximo até o dia 17, foi dando venda, 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 venda. E o que houve, né, se nós olharmos no gráfico, que no dia 21, até antes do dia 21, né? Bom, nós temos aqui ó, o dia 16, então a queda começou no dia 17. Então, se olharmos na planilha, pegarmos aqui o diário, ó, dia 17. Então, só que assim, ele começou a avisar no dia 9, dia 10, foi dando todos os avisos, até o dia 17. Então, quando ele dá o primeiro sinal, igual o dia 9 aqui, ele deu um sinal forte de venda nas 4 estratégias, então a gente já fica ligado acompanhando o que está acontecendo. Né? Aí já faz uma análise um pouco mais detalhada. Então, em cima dessa análise aqui, né, aí você acaba vendo em TVs alguns analistas técnicos informando que o que aconteceu foi porque a divulgação foi bem no período ali da greve dos caminhoneiros, então a desculpa, né, ou a justificativa que alguns analistas deram foi por conta da Petrobras baixar o valor do diesel, então os acionistas não gostaram, os investidores ficaram bravos. Né? Tá, não é bem assim. A gente sabe, né, cada um trabalha de uma forma, o pessoal gosta de analisar fundamentalmente, gosta de analisar tecnicamente, cada um analisa do jeito que está. Mas a gente observando na análise de reversão quântica, nessa análise global que fazemos aqui dos valores, nós sabemos que ele já estava chegando a um nível de exaustão. Né? Então, nesse caso aqui, a exaustão já estava acima. Para a gente entender um pouco melhor, vamos olhar aqui no gráfico. Então, ó, ele estava chegando a um nível de exaustão aqui gigantesco. Então, estava no dia 15 do 5. Ah, mas o preço nunca está tão alto que não possa subir mais. Tudo bem, ele realmente, né, quando estava aqui, ó, quando o preço estava aqui nos 22, ele não poderia subir mais. Lógico que pode, ó, subiu, foi até 27. Ah, mas como é que eu vou saber então? A gente sabe pelo nível de exaustão. Como é que eu sei a exaustão? A planilha me dá a exaustão. Então ela começa a me avisar aqui, ó, dia 7. Ah, mas e a greve do caminhoneiro? A greve do caminhoneiro foi um gatilho, né? Se não fosse a greve do caminhoneiro, se não fosse aquele discurso do Pedro Parente baixando ali um valor, concedendo um desconto, né, para os caminhoneiros, né, e derrubando o preço das ações, essa foi a justificativa da imprensa e dos analistas. Né? Alguma outra coisa, a gente pode observar pela planilha, alguma outra coisa ia acontecer que o preço ia cair, porque chegou no nível de exaustão, né, de, de muita alta. Então ele chegou nessa alta, chegou na exaustão, para onde ele tem que ir? Ele tem que vir para baixo. Então é óbvio que ele vai cair. E o que aconteceu, né, que podemos ver aqui na análise, no gráfico, que no dia 17 ele caiu, foi caindo, aí depois teve uma outra justificativa
né, no dia 1/6, que foi quando Pedro Parente também pediu a demissão. Né? Então nós observamos assim, pelo gráfico, né, a gente acompanha as notícias, vê tudo que está acontecendo, mas não é bem assim. Né? Essas notícias ela tem um fundamento ali, faz uma alteração com relação ao ativo, porém, através da análise, a gente consegue observar aqui que através da análise esse preço, né, consegue te mostrar a volatilidade, se ele chegou no nível de exaustão para cima ou para baixo. Isso que é importante. Então a gente observa o quê? Que a partir depois desse nível de exaustão que chegou a cair, despencar, e nós observamos que lá para o dia 1/6, né, olhamos aqui, ó, dia 30/5, dia 1/6, também foi passado essas datas aqui para os nossos clientes, e ele começou a ter uma certa recuperação. Por que teve uma recuperação? Porque a queda foi muito grande. Né? Então, ele estava no nível de exaustão no preço alto, ele desceu tanto, né? A notícia empurrou um pouquinho mais, aí acelerou o processo, e ele chegou a um nível de exaustão de baixa. Né? Quando ele chega na exaustão de baixa, o que é que acontece? A gente é a melhor oportunidade que tem para compra. Então você observa assim, que quando você faz uma análise técnica, não bate, não fecha isso que eu estou falando para vocês agora. Na análise técnica, o preço está caindo, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar vendendo. Né? Nós trabalhamos da forma ao contrária, por isso que se chama reversão quântica. Quando o preço está caindo, eu vou esperar. Vou esperar até que ponto? Até entrar no nível de exaustão. Foi o que aconteceu aqui com Petrobras. Até tive cliente perguntando, pô, mas caiu tanto assim agora eu vendo bastante. Não, você não vende. O tanto que caiu, analisando aqui pela reversão quântica, no dia, ele caiu bastante no dia 17, foi caindo, 17, 18 até dia 30, dia 1º. No dia 1º, né, no dia 30, ele já começou a acusar compra novamente. Né? Dia 1º, dia 4, aí foi subindo. Ó. Todos os dias, compra, compra, compra. O que eu faço então? Eu entro vendido pela análise técnica, sim. No nosso caso, é o contrário. Então ele chegou no nível de exaustão, né? Atingiu um preço menor possível naquele momento, né? Apenas por cálculos. Não é porque Pedro Parente isso, não é porque o presidente aquilo, porque o caminhoneiro, né? O caminhoneiro não teve nenhuma influência direta no preço das ações da Petrobras, né? Então a gente fica até bravo, às vezes que vê uns analistas, um comentarista falar alguma coisa nessa linha, sabe? É justificável? É justificável, né? Não justificativo. Justificável? É, né? Sim, depois que aconteceu o processo, qualquer coisa pode ser uma justificativa, né? Então, assim, eu só quero deixar bem claro que a planilha consegue mostrar os níveis de exaustão. Com os níveis de exaustão, eu só entro na reversão. Quando ele está aqui informando, ó, neutro, neutro, às vezes acontece dos 4 estar ali neutro, o que eu faço? Nada. Eu espero. Eu fico olhando ali Petrobras e espero ela cair até o fundo do poço para comprar, que é o óbvio. E depois também eu fico comprado, ou se está no meio do caminho, não comprei no fundo do poço, está no meio do caminho, está subindo, eu não vou comprar. Também não vou vender. Eu vou esperar chegar até o nível de exaustão, né? Quando apontar aqui para mim, olha, realmente chegou na exaustão, agora está dando venda, né? Na Petrobras, o que eu faço? Aí que eu vou vender, entendeu? Então, ele chegou num ponto ali de exaustão da venda, né? Deu compra no dia 30/5, já estava dando compra, dia 1º ele já estava dando compra no cálculo. Então, o que a gente faz? Né? A certeza maior chegou aqui, ó, dia 21/6, deu compra em tudo. Então, quem entra um pouquinho antes ali, sabe que fica negativo, né? Então, às vezes, eu aconselho não entrar. Entrar sempre quando dá as 4 estratégias aqui, um sinal de compra ou de venda, né? Olha o risco, 1,30%. Então, o que a gente consegue fazer com relação à reversão quântica é entender melhor o que é que está acontecendo com o ativo, né? Que não é bem aquela história que a gente acaba vendo aí de alguns analistas falando, né? Colocando a culpa em algumas situações. Ah, mas uma notícia pode derrubar um preço, pode aumentar? Sim, uma notícia pode derrubar, pode aumentar. Mas também, né, um banco, um investidor com muito valor, ele também pode alterar o preço, né? Por quê? Quando você percebe que o cálculo é feito em cima de estatística, que é tudo em cima do valor, da volatilidade, você percebe isso, né?
entrou um investidor aqui, comprando Petrobras, mais de, exagerar um pouquinho aqui, entrar com 1 bilhão de compra de Petrobras, o que vai acontecer com o preço? Né? Automaticamente, ele vai inverter aqui, né? Ele vai dar um sinal, pelo nosso cálculo estatístico, pelo volume de compra que está sendo feito, ele começa a dar o quê? Compra. Então, assim os outros investidores que também trabalham com análise de estatística, né? Alguns como o Anthony Creel, trabalha com retorno, ponto de reversão, né? Dessa mesma forma, os bancos também trabalham com essa linha, não trabalham com análise técnica. Vai acontecer o que com o mercado? Todo mundo que conhece vai entrar comprando. Quem está com análise técnica acaba entrando vendido. E é por isso que é tão difícil operar, né? É difícil operar porque você não opera com a ferramenta adequada. Quando você tem uma ferramenta adequada que te mostra o caminho realmente, né, fica muito mais prático. Porque na verdade o mercado não é tão complicado assim, né? Ou vai para cima ou vai para baixo. Agora, o pessoal fala o seguinte: 90% dos investidores de traders perde 90% do capital em até 90 dias. Perde por quê? Porque agem exatamente como 90% do pessoal no mercado. Né? Então o mercado todo com quem você conversa opera o quê? Opera cálculo, né? Fica perdendo tempo de repente calculando dessa forma. Eles encaram como perder tempo. Não. A maioria, né, os 90% opera análise técnica. Né? E entra em grupo de sinais, e entra em grupo de Facebook, e fica. O que acontece? A pessoa fica rica, ganha bastante dinheiro? Não vai ganhar. Não vai ganhar. Né? Ao passo que, quando você tem uma ferramenta dessa de cálculo, que é bem mais simples, então você tem a certeza que você está no caminho certo. Tá? Bom, a ideia era fazer um vídeo comprovando que também pode se utilizar esse algoritmo da reversão quântica em cima de ativos na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. Né? E aos poucos eu quero fazendo análise de um, de outro. Eu coloquei um vídeo também da soja. Então, assim, todos podem ser utilizados. Né? Eu evito utilizar, por exemplo, em alguns ativos de muitíssima volatilidade, né? Exemplo, petróleo, né? O ouro dá certo, né? Bastante, mas ele tem muita volatilidade, então não é qualquer cliente que a gente indica para operar ouro, né? Ouro, petróleo e também o Bitcoin. Né? O Bitcoin também já entra também em outros fatores aí que acaba sendo um pouco mais complicado de você detectar o movimento, porque tem muita euforia envolvida, né? Então, euforia e desespero. Né? Tinha muita euforia no ano passado, o preço foi lá para cima, e agora tem muito desespero. Então, nesses tipos de ativos, que são mais complexos, um pouco mais volatilidade maior, eu acabo não utilizando, né, para não me expor. Então, o nível de acerto na reversão, ele é muito alto. Né? Eu tenho falado com algumas pessoas aí, o pessoal até duvida do acerto. O nível de acerto realmente é esse, por conta de quê? Né? Por conta que eu só entro em operações, só entro no ativo que eu tenho certeza. Né? Eu não vou operar petróleo, porque a gente sabe que petróleo envolve outros fatores muito maiores do que só mera estatística, só o valor, o preço, a volatilidade. Né? Então é óbvio que a gente tem que saber com o que vai trabalhar. Alguns ativos a gente não opera dessa forma. Então eu evito operar com esses ativos com maior volatilidade para evitar a minha exposição no mercado. Eu evitando exposição, eu tenho maior taxa de acerto, tá certo? Então fica aí minha dica para vocês. Nós temos aí então Petrobras, depois de passar essa fase de exaustão de preço de baixa, nós estamos numa fase agora aí que começou no dia 1 do 6 ali, dia 4, já começou a dar uma compra, né, sinalzinho de compra. E a partir do dia 21, na semana passada, dia 21 do 6, realmente ele sinalizou ali que está se recuperando o preço das ações Petrobras. Tá ok? Um abraço a todos.